Eu também convido a todos Eu também convido a todos vocês a colocarem aqui no chat, né, o nome de vocês, onde que vocês têm atuado aí, para a gente saber. E também as redes sociais, né? A principal rede social ali que a gente tem é o LinkedIn para a área de trabalho, né? Mas também pode ser o Instagram, e, né? Fiquem à vontade em compartilhar ali. Então, dando continuidade aqui à comunidade prática, né, como a gente sempre fala, o nosso principal objetivo com a comunidade prática é criar um ambiente de aprendizado, de compartilhamento do aprendizado, né, troca de experiências, ajudar com práticas profissionais, principalmente em relação à gestão de projetos no setor público, né? A gente encontra muita informação de gestão de projetos no setor privado, mas no setor público a gente é bem carente de materiais, né? Então, a nossa principal intenção é essa. Então, compartilhar casos do dia a dia, né, disseminar as melhores práticas, falar o que deu certo, falar o que não deu certo também, para que outros não errem, né, vão por novos caminhos, mas não caminhos que já deram errado. Então, acabar elevando o nível de conhecimento aí da gestão de projetos, criar uma comunidade, conectar as pessoas que estão envolvidas com a gestão de projetos no setor público, né, e ter essa prática efetivamente de disseminar, né, a cultura e também o conhecimento na gestão pública, tá? Então, todos vocês que estão participando aqui do nosso evento, vocês vão receber um e-mail com o certificado, um e-mail do Simpla, e também quem precisa do PDU, então todos os filiados ao PMI, né, que precisam reportar ali os PDUs, esse evento ele oferece 1,5 PDUs na área técnica, tá? E aí esse certificado do PDU que vocês precisam informar ali na plataforma do PMI, ele vai estar informado ali, né, vai ter o código do PDU no certificado, tá? Qualquer dúvida vocês entrem em contato com a gente que a gente faz esse auxílio. Vamos lá. A gente vai colocar durante aqui a nossa palestra, né, também os nossos links ali do PMI-SC, para que vocês também nos sigam no Instagram. O nosso Instagram ele é bem simples, @pmi.sc. Então lá vocês vão conseguir acompanhar todos os eventos do PMI, a gente tem uma série de eventos gratuitos, muitos eventos online, mas muitos eventos presenciais, tá, gente? Então a gente teve uma série de eventos presenciais de agosto para cá, bem bacana. Então acompanhem lá o nosso Instagram que vocês vão ficar a par, todos voltados para gestão de projetos. Então é muito interessante. Também a gente faz as nossas postagens no LinkedIn, enfim. E no nosso site, então PMI-SC, a gente tem um setor só para o setor público, então com materiais de referência de outros órgãos públicos, com os nossos vídeos aqui da comunidade prática, com materiais desenvolvidos pela diretoria de governo, então acessem também o nosso site, e de novo, né, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente, tá? A gente tem um e-mail que é o governo@pmisc.org.br, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação da nossa diretoria de governo e do PMI, para quem não conhece nem a diretoria de governo, nem o PMI. Normalmente quem faz essa apresentação é o nosso diretor, mas ele está de férias, então hoje quem fará sou eu. Então eu só peço para que vocês me confirmem se a minha tela está sendo compartilhada. Tá sim, Pri. Então, perfeito. Sim. Então hoje eu estou obrigada. Hoje eu estou como diretora adjunta aqui na diretoria de governo. Tá? Para quem não conhece, o PMI ele é um instituto mundial voltado para a gestão de projeto. Então, se tu falar do PMI no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, todo mundo vai saber o que é o PMI, porque eles são a base, né? A régua que fundamenta toda a parte de gestão de projetos. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no PMBOK, que é a Bíblia de Gestão de Projetos, né? Então, eles vão lançando a cada período de tempo ali, atualizações desse PMBOK, e hoje a gente tem mais de 2,9 milhões de profissionais, né, trabalhando com gestão de projeto e o PMI entregando valor para esses profissionais, tá? Então, a gente já tem 52 anos, né, no Brasil a gente tem 15 capítulos que seriam, né, então tem o PMI Brasil,
não existe, assim, o PMI Brasil, né? Existe o PMI Latam, que cuida de toda a América Latina, e no Brasil existem 15 capítulos, sendo um deles Santa Catarina, tá? Então, no mundo, a gente tem 6 mil filiados, e no Brasil a gente tem 8 mil filiados, a gente está em 208 países, nos 6 continentes, muitas certificações. A nossa principal certificação é a PMP, né, que isso dá uma atribuição ao gestor de projetos, né, um certificado que ele domina a gestão de projetos. E a gente tem ali mais de 1000 templates, então, que são materiais que vocês podem se basear para fazer a gestão de projeto, para fazer a gestão de PMO, né, que são escritórios de projeto, enfim, vários deles, e alguns eu vou apresentar aqui na sequência. Então, o PMBOK, né, que ele é um guia ali da gestão de projetos, então ele fala de todas as etapas de projeto, né, iniciação, planejamento, execução, andamento, enfim, até o encerramento. A gestão de risco, que também está sendo muito falado, quem está trabalhando agora na nova lei das licitações, a gestão de risco está vindo com tudo. Então, gerenciamento de portfólio, né, então a gente tem uma gama de projetos associados, linkados, uma coisa depende da outra, a gente pode contribuir isso como um portfólio. Então aqui o PMI também tem um livro ali que dá uma noção sobre isso. Hoje, no mundo de tecnologia, isso já está sendo levado para outros projetos. A gente tem a parte de Agile, né? Então, o PMI também tem ali um guia do ágil, como que a gente trabalha com projetos mais ágeis, sem tanta burocracia. A gente tem uma comunidade prática falando de como aplicar conteúdos do Agile dentro do setor público. Então, é bem interessante, se vocês buscarem lá no nosso site, vocês vão poder ver esse vídeo. É bem bacana, né? A gente acha que, o ágil a gente não vai conseguir aplicar no setor público. Muito pelo contrário, tá? A gente tem cases de sucesso e o pessoal conta como fazer. Enfim, é uma gama de templates aqui, padrões que vocês conseguem acessar. O PMI, ele também tem algumas revistas, né? Então, aqui tem a Bíblia do PMO, dos escritórios de projeto. Então, a gente vê um movimento bem grande de escritório de projetos dentro de prefeituras. Às vezes as pessoas, né, como é um movimento inicial de inovação, precisam buscar referência. Então, esse daqui é o, né, nosso livro de cabeceira, assim, para implantação de PMOs. E a gente também tem algumas revistas que falam do que está acontecendo no mundo todo, inclusive no setor público de outros países, tá? Sobre as certificações, o PMI ele oferece essa certificação como uma carga no teu currículo mesmo, né? Dizendo, não, a gente certifica que essa pessoa tem domínio em tal assunto, né? Então, como eu falei para vocês, o PMP é uma certificação das mais conhecidas, mas existem outras diversas, de portfólio, de projetos específicos e também agora da parte de ágil, tá? Mas aí vocês devem estar se perguntando, né, como é que a gente faz para se envolver com um PMI? Ok, o PMI oferece vários benefícios, mas como é que eu faço para estar lá? Então, você pode se filiar, né, como a gente tem ali o CREA para os engenheiros, o CAL para os arquitetos, né, enfim, a gente tem a gente pode se associar a esses órgãos, a essas instituições. Então o PMI também você pode se associar a ele. Você também pode ser um voluntário, tá? E aqui no PMI SC a gente tem a oportunidade de ser voluntário durante um ano, sem ser filiado. Então, para ser filiado, você vai pagar ali uma mensalidade, e para ser voluntário, no primeiro ano, é gratuito, tá? Então, é um diferencial aqui do PMI SC. Fica o convite, né, a todos que quiserem ser voluntário, venha falar com a gente que a gente tem vagas, tá? Você também pode ser um parceiro, né? Então, um mantenedor do capítulo, um parceiro, alguém que queira dar workshops, queira dar palestras, enfim, e também a comunidade, né? Então, a gente acaba levando todo esse trabalho para a comunidade e hoje a gente está aqui fazendo isso. Em Santa Catarina, né? Então, a gente já tem aí mais de 18 anos, a sede é em Florianópolis, mas a gente tem outras, além das diretorias que atuam bastante aqui em Florianópolis, a gente tem as regionais, a regional do Vale, do Norte, e a da Grande Florianópolis, tá? A gente conta ali com mais de 150 afiliados, mais de 55 voluntários atuando ativamente aí dentro das diretorias, né? E o nosso principal objetivo aqui no PMI-SC é difundir a cultura de gestão de projetos, né, através de webinars, workshop, grupo de estudo, enfim, tá?
Aqui são alguns eventos que a gente realizou esse ano, então, como a gente está chegando agora em dezembro, né, as atividades vão desacelerando, né, as pessoas vão entrando de férias e tudo mais. Então, hoje a gente também encerra aqui o nosso ciclo da comunidade prática, tá? Mas no YouTube tem todas as outras, né, e também tem outros eventos que foram feitos online, né? Eu já faço um convite para vocês irem se preparando para o ano que vem. Então, em abril do ano que vem, do dia 24 ao dia 26, em Balneário Camboriú, a gente vai ter a 18ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança. Assim, eu estive esse ano de Salvador, é muito bom, é uma carga de conteúdo que a gente fica assim, pasmo, sai de lá assim com muitos insights, com muita vontade de fazer diferença. Então, o convite para vocês aí, a gente está com lotes com preços muito bons, tá? São lotes de lançamento de vendas. Então, entrem no site ali, é a sigla, né? Um pouco pegadinha, mas é CBGPL. Então, se vocês derem um Google, né? Congresso Brasileiro de Gestão, Projeto e Liderança, vocês também vão encontrar. E aí aproveitem, né, comprem o ingresso de vocês, estejam lá conosco, a diretoria de governo vai estar lá em peso, a gente vai levar palestrantes da área do setor público, isso é um comprometimento que a gente tem, além, né, de vocês saberem o que está rodando já no setor privado, enfim, é bem bacana, né, fazer uma integração aí com outros profissionais. Sobre a nossa diretoria de governo, então aqui o nosso principal desafio foi trazer a gestão de projetos para o setor público, né, esse foi nosso foco desde o início, né. Através de quais projetos? Então, a comunidade prática, uma academia de governo e o seminário de governo, que ocorreu esse ano em abril, em 2023 vai ter de novo, tá? Nosso principal foco são as 3 esferas de poder, né, nos 3 poderes, né, então, tanto municipal, estadual, federal, né, nos poderes executivos, legislativo e judiciário, tá? Esse daqui é o time da diretoria de governo. Então, hoje a gente está com o nosso diretor, ele está de férias merecidas ali, né? E aqui à frente do projeto está a Thalita, ela que comanda aqui a comunidade prática, e está tendo nosso apoio, eu e do Pedro, a Isadora e a Michele estão em outro compromisso, excepcionalmente nessa comunidade prática. Como eu falei para vocês, a gente tem um setor aqui dentro do nosso site, que é setor público, e aqui dentro vocês encontram diversos itens, tá? Principalmente os materiais de governo. Então, a gente seleciona referências aqui para vocês e também faz alguns materiais para que auxilie vocês aí na gestão pública, tá? O que a gente já fez, né? Então, a gente criou essa parte do site, a gente fez o seminário de governo agora em abril de 2020, vai ter a segunda edição em 2023. A gente também fez uma cartilha para gerenciamento de projetos voltado para o setor público, né? Em andamento hoje está o nosso 6º encontro, preciso corrigir a apresentação. E aí eu vou deixar aqui um gostinho de quero mais, que ano que vem a gente vai ter a Academia de Governo. A primeira turma inicia em março de 2023, então fiquem atentos que a gente vai divulgar no @pmi.sc, a gente vai divulgar no LinkedIn, a gente vai divulgar no grupo. Então, assim, fiquem atentos que vem novidade por aí. Logo, logo a gente começa as inscrições aí da comunidade da Academia de Governo, tá? Gente, é isso. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI Santa Catarina. Então, venha, não deixa de participar. Mantenha contato com a gente, que a gente sempre está à disposição aí para ajudá-los, tá? Qualquer dúvida, vocês colocam aí no chat, que a gente vai respondendo aos poucos. Vamos voltar para cá, então. Vou chamar, né, agora a nossa primeira palestrante. Hoje a gente vai ter 2 palestrantes, então a primeira será a Adriana Nascimento, ela é assessora de projetos e captação de recursos da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis. Num segundo momento, a gente vai ter a Cauana Sanches, que é diretora de captação de recursos da Secretaria de Gestão Governamental, tá? E a gente vai ter um momento lá no final da nossa comunidade aqui,
para fazer perguntas e interagir ali com os palestrantes, né? Então, eu peço que vocês coloquem as perguntas aqui no chat, a gente vai organizar e no final a gente abre esse momento, tá? Outra coisa importante, os microfones, eles podem ser abertos a qualquer momento, mas a gente pede para que vocês deixem fechado, né, para que não gere ruído aí na nossa gravação também, que não distraia os palestrantes. Mas assim, abre a câmera, né, a gente vai fazendo alguns prints aqui durante o evento, então é muito bom ter vocês aí, os rostinhos de vocês aparecendo, tá? Toda a diretoria de governo, todo o PMI-SC agradece desde já a participação de vocês e vamos lá, né, tentar construir e contribuir aí para o setor público do nosso estado, do nosso país, tá? Então, Adriana Nascimento, vem para cá. A Adriana, ela é especialista em gestão pública e em gestão de políticas culturais, está há 19 anos, está se entregando, hein, Adriana? Está 19 anos trabalhando com captação de recursos e tem experiências em instituições públicas e também privadas. É multiplicadora da plataforma Mais Brasil, um item muito importante aí para os municípios e para o estado, né? E do modelo de governança e gestão do gestão.gov.br pelo governo federal. É membro da Associação Brasileira de Captadores de Recurso e inscrita no Conselho Regional de Administração de Santa Catarina. Adriana, vem cá ensinar aí, nos passar todo esse teu conhecimento. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo bem? Estamos sim. Sim. Boa noite, Então, Adriana. Bem-vinda. Boa noite a todos. Quero agradecer especialmente a equipe do PMI-SC por esse trabalho fantástico que tem feito em Santa Catarina, que é inclusive reconhecido nacionalmente, e dizer que essa turma dos dinossauros que começou lá atrás sonhava muito com o que vocês estão fazendo hoje. Então, assim, é de muita valia. Eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para participar com vocês e compartilhar um pouquinho das experiências e aprender também bastante, porque essa nossa área da captação de recursos no setor público, ela ainda carece de bastante expertise técnica, né? De registrar melhor as coisas, ter mais literatura acadêmica a respeito. A Priscila apontou isso muito bem para a gente. Chega na literatura de privado, a gente tem bastante coisa. Chega na de público, realmente precisamos aí evoluir bastante, mas já temos, né, notado bons avanços aí. Também quero já de antemão dizer para vocês que se algum barulho diferente acontecer, é porque eu estou no meu escritório em casa e tem criança, então possivelmente a gente tem algum ruído, só para já explicar também. Deixa eu compartilhar aqui os arquivos. Deixa eu ver aqui. Alguém me dá um sinal sonoro, por gentileza? Tá visível tudo que eu... Tá ok, né? Tá aparecendo, agora você tem que colocar no modo apresentação, né? Uhum. Coloquei, não tá? Ainda não apareceu. Tá o teu PowerPoint. É esse. Ah, tá. Mas não tá na tela cheia, tá os slides lateralmente e o slide principal ao centro. Para mim tá na tela cheia. Aí tu tem que colocar... Tu tá compartilhando a tua tela cheia, a tua tela inteira? Ali no compartilhar tela, tu seleciona a tela inteira? Exatamente, tu tem que colocar na share inteira. Agora não... foi? Agora foi. Agora foi, perfeito. Então tá. Então, pessoal, o que nós vamos compartilhar com vocês aqui hoje? É fruto da experiência que a gente tem participado aí com os municípios, especialmente os 22 municípios da Associação da Grande Florianópolis, que é onde eu atuo desde 2015. Por iniciativa dos prefeitos, foi criado uma assessoria específica para compartilhar conhecimento, especialmente dos mais de 20 sistemas operacionais, para os municípios que careciam bastante desse quesito técnico. Então, o nosso papel na associação é fazer essa transferência de conhecimento e auxiliar na congregação desses profissionais.
Então, hoje nós temos na Associação dos Municípios da Grande Florianópolis o colegiado de captação de recursos que tem o ponto em comum reunir os gestores municipais de convênios. Até está presente aqui na nossa sala hoje a Jaqueline, de Florianópolis, que é uma servidora também bastante experiente na captação, que preside o colegiado dos captadores de recursos da Grande Florianópolis. Então, a nossa experiência aqui vai ser passar para vocês um pouco do que a gente entende como essencial na obtenção de resultados da captação de recursos nos municípios, e é a linha de trabalho que a gente vem tendo aí com os municípios ao longo desses anos. Então, a primeira perspectiva que a gente quer passar é que nós trabalhamos a captação não como uma ação isolada, como um ato de buscar determinada fonte de recurso, mas sim como um processo que precisa estar integrado na alta gestão e precisa estar bem sedimentado para que se obtenha os melhores resultados e a maior geração de valor público lá na ponta do cidadão. Deixa eu passar aqui. Então, o que a gente vai trazer talvez não seja novidade para muitos de vocês, mas é aquilo de mais simples que de fato se faz mais necessário no dia a dia, que é assimilar aquilo que é o mais básico e que, por vezes, muitos municípios acabam não atentando tão bem nessas questões. O prefeito, quando eleito, vem com uma série de expectativas, traz uma série de compromissos e observa também, de acordo com a nossa legislação atual, várias impossibilidades, né? Então, muitos compromissos estão a cargo dos municípios, mas o financiamento para o cumprimento desses compromissos, ele ainda é ínfimo frente às demandas, né? Isso é fruto de um pacto federativo que ainda precisa melhorar muito, né? É papel também das associações de município, do movimento municipalista, mas, enquanto isso não ocorre, é preciso que um prefeito, para cumprir com esses compromissos e atender a população, na parte de serviços, de obras, de entregas em geral, faça uma boa gestão disso, administre de forma eficiente, eficaz, e também busque recursos externos para incrementar esse orçamento, que com os repasses federais, estaduais e com os tributos municipais, não consegue alcançar o cumprimento de todas as demandas. Quando a gente fala em captação de recursos também, surge a dúvida de quem é a responsabilidade, ou ainda no senso comum, é frequente ouvirmos as falas de que basta um deputado, um senador passar os recursos. Na verdade, precisa de uma engrenagem em que os setores técnicos do município estejam desenvolvendo o seu trabalho adequadamente, onde tenham capacidade de gerenciar tecnicamente todas essas fontes que os agentes políticos vão em busca. Então, na ordem de importância, a gente sempre orienta os municípios de que tudo tem importância da mesma forma. Tanto os agentes políticos, seja prefeito, vice-prefeito, vereadores, tenham o seu papel importante na articulação político-institucional de seus correligionários, de trazer esses recursos, especialmente as emendas, mas existe também o componente técnico, que tem que estar muito integrado, de forma a fazer um trabalho que tenha essa efetividade lá na ponta. A gente observa vários exemplos de municípios que têm N cadastros, tecnicamente prepara tudo com muita eficiência, mas não tem um movimento político-institucional muito salutar. E o contrário também ocorre. Então, políticos muito atuantes, que vão em busca e, por questões técnicas internas, também acabam perdendo alguns recursos que não poderiam, né, uma vez que já foram conseguidos. Então, essas duas partes precisam estar bem integradas. Na captação de recurso no âmbito da gestão pública municipal,
a gente também trabalha com essa perspectiva de processo, considerando todas as 5 principais etapas desse trabalho. Então, não podemos imaginar a captação para um mero gerenciamento físico-financeiro de um instrumento celebrado, como, por exemplo, um convênio. Precisamos pensar além disso, pensar, como muito bem aponta a cartilha que a Priscila citou do PMI, ela também traz essas questões de que existiu nesse candidato a prefeito um plano de governo, uma vez eleito, existiu um plano plurianual, existe anualmente as leis de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, e tudo isso precisa ser considerado na hora de planejar essas demandas dos municípios. Uma vez esse planejamento identificado, se elaborar os projetos tecnicamente de acordo com toda a sua complexidade. Então, se eu falar de uma construção de uma unidade básica de saúde, por exemplo, não estamos falando apenas da edificação, mas sim dela em pleno funcionamento, com todo o seu corpo funcional, todos os seus insumos, todos os seus fluxos de processo. Então, isso tudo precisa estar integrado dentro de uma mesma lógica. Uma vez esses projetos bem dimensionados, com antecedência e qualidade necessária, fazer então a busca das fontes de recursos mais adequadas para cada situação. Teremos N fontes de recursos, desde recursos públicos, alguns privados, alguns financiamentos, algumas outras possibilidades de parceria público-privada. Então, existem várias possibilidades. E o município, quando bem trabalha essas questões de planejamento e antever situações, consegue acessar as oportunidades da melhor forma. Uma vez conseguidos esses recursos, temos a questão da gestão dos processos e projetos, que geralmente, quando não bem dimensionado, não se tem um bom gerenciamento, e aí é que costuma ocorrer muitos problemas, quando isso não está bem organizado dentro do município. Então, recurso conseguido não é problema finalizado, muito pelo contrário, tem toda a execução desses procedimentos, desses processos, desses instrumentos, de acordo com a norma de cada tipo de recurso. Então, isso tudo precisa estar bem gerenciado mesmo. Uma vez concluído, com êxito, com qualidade, se faz a prestação de contas, e a gente sempre enfatiza também com os municípios uma prestação de contas para além da documentação física, financeira, com o teu concedente do recurso, mas algo de fato que gere transparência, que gere a possibilidade de, inclusive, um cidadão comum entender o que foi feito e como foi feito, e que essa prestação de contas faça parte de um processo de plena transparência desse órgão público municipal, aqui no caso que a gente está citando como exemplo. E a avaliação, que é um ponto essencial e, por vezes, negligenciado. Então, se não avaliamos, não temos como rever situações e corrigir possíveis falhas nos próximos ciclos desses processos. Então, resumindo, são esses as principais etapas que a gente trabalha dentro da captação, e, obviamente, esse trabalho precisa ser feito não por uma, mas por algumas pessoas. Aqui nós vamos usar a equivalência do gestor municipal de convênios, que foi uma figura que a Caixa Econômica Federal criou a partir de 2009 para centralizar as informações dos contratos de repasse celebrado com os municípios, ou seja, alguém que pudesse responder tecnicamente sobre aqueles contratos. A partir daí, se atribuiu a essa função de algum servidor do município, algumas outras funções, como os convênios do governo do estado, as operações de crédito, e aí é bem diversificado o perfil desse GMC de cada município. Nem todos chegam para trabalhar com todo o rol de conhecimento necessário, muitos aprendem na prática, então esse nivelamento conceitual mínimo ainda não é uma realidade hoje dos municípios. Muitos vão aprender a função no
dia a dia mesmo e faz parte da nossa atribuição auxiliar os municípios nesse treinamento. Então, para quem tiver curiosidade, pode buscar no site da FECAM. Foi feita uma pesquisa nesse ano vigente de 2022 sobre o perfil do gestor de convênios de Santa Catarina. Ali a gente vai ver um perfil bem generalista mesmo. Nós usamos aqui o termo GMC e equipe de captação como equivalente, porque varia bastante. Assim como nós temos, por exemplo, Florianópolis, que tem toda uma equipe bem robusta, nós temos municípios de menor porte que tem apenas um profissional frente a essa área. Então, nós vamos usar aqui GMC, mas quando falar GMC, entenda-se equipe da captação de recursos, que varia bastante de município para município. Quando chega um prefeito recém-eleito ou um prefeito que já tem até um tempo de prefeitura, mas quer dar uma impulsionada nos seus resultados da captação, que nos perguntam, tá, mas o que eu preciso levar em consideração para nomear esse gestor de convênios? Então, a gente sempre orienta um perfil generalista, que tenha interesse em diversos assuntos ou que tenha essa capacidade de conseguir lidar com essa coisa mais generalista, seja comunicativo, porque vai precisar transitar tanto entre os setores do município quanto com agentes políticos institucionais externos, precisa ter bastante proatividade, não pode ser aquela pessoa que precisa ser demandada, essa pessoa é que tem que trazer as demandas para os setores e as oportunidades para o prefeito. As atribuições vão ser em partes operacionais, em partes estratégicas. A contratação desse profissional, também é uma pergunta bem recorrente dos prefeitos. Ele pode sim ser concursado, como, por exemplo, a gente cita o município de Gaspar, que tem alguns, eu não lembro bem o nome do cargo, a Cauana, que foi servidora do município, vai poder nos explicar depois, mas analista de projetos, enfim, pode ser concursado esse profissional, sempre que possível, é um meio bem interessante. Também pode ser comissionado. Em alguns casos é muito interessante que a pessoa que lidera essa equipe seja sim comissionada, porque vai ser de fato algo de muita confiança, alguém de muita confiança do gestor. E tem vários municípios no estado que contratam escritórios, né, assessorias privadas para auxiliar nesse processo. Já trabalhei em alguns aqui em Santa Catarina e existe essa possibilidade também. O que nós sempre recomendamos para os prefeitos que optam em fazer essa contratação desse suporte técnico externo, que acaba sendo muito importante em alguns casos, de que, ainda que contratado, procure sempre capacitar, no mínimo, um servidor do município para que ele também consiga, entendendo bem do processo, auxiliar nisso e o município possa ser também protagonista naquilo que lhe compete. Como já temos algumas normas, inclusive federais, que exigem que, de fato, tenha no mínimo um servidor efetivo no setor de captação, a gente faz sempre essa orientação, tá? Uma coisa não substitui a outra. O ideal mesmo é quando, mesmo com assessoria externa, o município ainda tem esse profissional ou essa equipe ali bem qualificada, e os resultados vão ser sempre melhores. Também é importante trabalhar em rede. Como eu falei, nós temos na nossa associação de municípios o colegiado de GMCs. Isso se repete nas outras 21 associações de Santa Catarina. Algumas ainda não têm esse colegiado, ou tiveram e perderam, enfim, mas é muito importante esse grupo porque ele proporciona intercâmbio, troca de experiência e também o fortalecimento dessa área. Então, hoje a gente já tem um espaço dentro da Federação dos Municípios, dentro da própria Confederação Nacional dos Municípios, dada essa rede que a gente tem, né? Hoje nós estamos também com cadeira, né, no elo municipalista do Ministério da Economia, e isso é muito importante, porque acaba trazendo uma celeridade nas respostas de tudo aquilo que está na plataforma Mais Brasil atualmente e que acaba sendo o principal portal ali de transferência de recursos da União. Então, futuramente, num futuro muito breve, já várias coisas migraram para lá, nós teremos tudo funcionando nesse portal e é essencial, é uma ferramenta essencial para quem trabalha com gestão de projetos no setor público.
Muito bem, diante disso que a gente falou, que é um resumo do que a gente lida no dia a dia, como ampliar os resultados na captação de recursos. Então, se tem algum GMC aqui hoje presente, ou algum servidor de outro órgão, seja do Estado, seja federal, seja de outros poderes, pensando como de fato eu posso, enquanto técnico ou enquanto gestor, trazer mais resultado para a minha instituição, como a gente pode de fato ter mais recurso com obras e serviços executados com qualidade, gerando valor para o cidadão, que inclusive somos nós também, pagadores de tributos. Primeira dica que a gente pode passar para vocês é ter o apoio da alta gestão, é fundamental. Se um prefeito, se um governador, se um presidente, se um superintendente não tem esse valor muito bem pontuado, ele não vai conseguir dar a valorização que esse setor tanto precisa. Então, o convencimento, na verdade, a sensibilização da alta gestão para um apoio é fundamental. Estruturar um setor também é fundamental. E aí nós não vamos entrar aqui no mérito, porque existe todo um método de criar escritórios de projetos. Existe ainda as experiências do que deu certo num município, do que não deu em outro. Isso a Cauana vai poder pontuar para a gente também. Mas estruturar um setor para responder por isso é fundamental. Não teremos resultado quando temos aquele servidor que, além de gestão de convênios, faz uma série de outras coisas. Não existe a captação de recurso de período que não seja integral. Você até vai ter alguma ação, mas não vai ter o resultado que você pode a partir da dedicação exclusiva de, no mínimo, um servidor para municípios menores e de um setor para municípios maiores. Fortalecer a governança, mais do que nunca a gente tem percebido que governança hoje não é uma peça de ficção. Nós precisamos trazer, sim, cada vez mais a área técnica para a gestão pública, não cabe mais amadorismo. E ainda vemos hoje, 2022, muitos municípios muito semelhantes, quem tem uma certa idade vai lembrar, assim como eu, do Bem Amado, Odorico Paraguaçu, Sucupira, então isso já não cabe mais, né? Nós precisamos, de fato, levar o que tem escrito, as boas práticas e aquilo tudo que deu muito certo, difundir ainda mais, para que nós tenhamos cidades diferentes, estados diferentes, um país melhor, porque, de fato, precisamos qualificar. A qualificação da equipe é fundamental, isso que a gente está fazendo aqui hoje passa por isso, então buscar sempre, tem vários cursos na Escola Nacional de Administração Pública, várias oportunidades aqui no PMI-SC, a própria rede que eu falei para vocês ali do municipalismo, através da FECAM e das associações de municípios, tem muitas oportunidades, muitas delas gratuitas também, então assim, qualificar a equipe constantemente é essencial. E o monitoramento e avaliação dos processos. Se a gente não monitora e não avalia, também não consegue fazer a melhora das nossas práticas. De forma muito resumida, que a gente trouxe para vocês aqui é isso. Fico à disposição, passando aí a palavra, não sei se já passo direto para a Cauana ou se volta para a Priscila. Eu retomo aqui, Adriana. Então tá bom, a gente fica à disposição para, no momento oportuno que a Priscila vai indicar, responder as perguntas. Ai, muito bom. Nossa, a gente agradece muito todo esse teu conhecimento, né, compartilhado aqui conosco. Me chamou muito a atenção aquele slide ali dos processos, né, que envolve a captação de recurso, ter noção disso, conhecimento, é fundamental. A questão do apoio ali, até escrevi no chat, a gente já teve órgãos do Estado, a gente já teve o pessoal do Banco Central, né, a nível federal, veio aqui conversar com a gente também. E essa questão do apoio da autogestão sempre é falado, né? Então, bacana que tem uma visão aí dos municípios também, reforçou. Obrigada, parabéns pelo trabalho realizado, tá? Na sequência, a gente vai abrir para um bate-papo ali, pessoal. Então, coloquem as perguntas de vocês aqui no chat, que a gente vai organizando ali. E também, né, depois a Adriana compartilha aqui as redes sociais dela, para se vocês também quiserem bater um papo com ela, ficarem à vontade.
Agora eu vou chamar, então, a Cauana Sanches, né? A Cauana, ela é diretora de captação de recursos da Secretaria de Gestão Governamental da Prefeitura de Blumenau. É formada em gestão pública, especialista em gestão municipal e tem MBA em projetos ágeis e inovadores. Muito bacana. Atua desde 2017 no setor público municipal, com experiência na captação de recursos, gestão de projeto e planejamento estratégico. Cauana, agora é contigo. Oi, estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Eu quero agradecer, né, pelo Boa noite. convite, Adriana, boa noite, por compartilhar esse momento comigo. É um prazer. É a primeira vez que eu participo, né, aqui com vocês e vou ficar atenta para as próximas edições, porque é muito interessante o objetivo, né, de compartilhar práticas e conversar e se conectar. E até no final da minha apresentação aqui, eu vou jogar uma questão que eu preciso de ajuda aqui em Blumenau, e eu sei que em outros municípios também. E aí eu espero que a gente consiga também se auxiliar nesse quesito. Eu vou compartilhar a apresentação. Ai, compartilhei só um pouquinho. Comunidade prática é para isso, né? Muito legal. Compartilhar. Ah, uma coisinha. Eu tô com a garganta meio inflamada. E aí eu vou tossir um pouquinho, tá? Enquanto eu estiver falando. Tranquilo. Tá Apareceu compartilhado? aqui pra gente, tua Tá. apresentação. Quando eu vi o tema de como elaborar um projeto para a captação do setor público, meu Deus, é gigante, né? Uma temática assim que dá para abordar muita coisa. Mas o que eu vou trazer para a gente é um pouco também voltado para o papel do GMC. E aqui também, só para esclarecer, a gente fala, o GMC, como ele foi instituído pela Caixa, então é gestão de convênios, mas é gestão de captação de recursos, né? Então, é emenda, transferências voluntárias, emendas especiais, envolve muita coisa e não só convênios. E cada uma dessas transferências tem uma legislação diferente, tem uma lógica diferente de atuação. Então, o GMCL é muito mais além do que um convênio hoje em dia, né? Na atuação do município, ele atua em todas as fontes de captação externa, que não é obrigatória, né? Que não é um repasse obrigatório legislativo. Aqui não está passando. Foi. Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, é a minha opinião, né? Então, todo mundo pode discordar, mas na minha opinião, o gestor municipal de convênios, ele é um gestor de projetos. E aí já começa muita coisa, né? Porque hoje, na Prefeitura de Blumenau, a gente tem o escritório de projetos e tem a diretoria de convênios, né? Mas por eu ser uma gestora municipal de convênios, não me exclui de ser uma gestora de projetos. E por que eu afirmo isso, né? Primeiro, indo na teoria ali, puxando no PMBOK, né, de 2017, a sexta edição, o que é um projeto? Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, ele é um esforço. Demanda atividades, demanda processo de trabalho, temporário, e um convênio, um repasse externo, ele é isso, ele tem uma data para começar, ele tem uma data para terminar, e ele vai produzir, sim, um resultado único. Cada transferência, ela produz um resultado único. Ah, Cauana, mas a FNDE, por exemplo, tem um padrão de projeto para a construção de escolas? Tem, mas cada um é numa localidade diferente, uma empresa diferente vai ganhar para executar aquela obra. Então, assim, muita coisa diferente pode acontecer. Pode ter aditivos de prazo, aditivo de valor, a licitação pode ser impugnada. Então, cada processo é único e ele vai demandar uma gestão específica para aquele caso. Então, logo, né, na minha lógica, os convênios, transferências voluntárias, emendas impositivas e os financiamentos, eles são projetos. E um projeto, ele tem um objetivo, e aí vai ao encontro do que a Adriana falou, da questão de produzir valor, né? Então, o projeto, ele vai impulsionar a mudança na instituição. O projeto, ele destina-se a mover a organização de um estado para outro. Então, quando a gente
está ali executando um convênio para a construção de uma creche? É porque a gente está precisando atender mais alunos no município. A gente está pavimentando uma rua, porque a gente precisa melhorar a mobilidade urbana. Então, a gente gera um impacto na nossa sociedade. Então, dessa forma, a captação de recursos, ela impulsiona mudanças no município em que atua. E eu digo mais ainda, sou bem atrevida ainda, principalmente no município em que não existe um escritório de projetos ou um setor de planejamento estratégico, que eu sei que eu já atuei em município pequeno, em que não existia planejamento estratégico, não existia um escritório de projetos, só existia a captação de recursos. E aí uma coisa muito legal que a gente fez nesse município na época, eu estava participando do programa de residência em gestão municipal, e a professora Sullivan, que era minha mentora, ela é professora da UDESC, ela trouxe, né, muito esclarecimento para mim do papel do escritório de projetos, e a gente conseguiu implementar uma mudança nesse município, que foi gerar reuniões, por exemplo, da nossa diretora na época de captação de recursos, participar das reuniões das associações de bairro, para levantar a demanda, por exemplo, do que as associações de município não, associação de bairro estava precisando. Então, por exemplo, esse bairro aqui está precisando pavimentar qual rua? E aquele bairro ali, tem uma pracinha, está precisando de uma academia para as crianças, ou, né, um parquinho para criança, academia para o idoso. Então, quando a gente não tem um escritório de projetos ou um planejamento estratégico, o setor de captação de recursos é muito importante para levantar essas demandas que a sociedade precisa. Então, eu vejo o papel do gestor municipal de convênios, ele tem a parte operacional, porque ele precisa saber mexer nos sistemas, né, ali do Estado, que é o SIGEF, para captar recursos. Ele precisa trabalhar dentro da plataforma Mais Brasil para captar recurso no governo federal, mexer em sistema de financiamento, mas ele também tem esse papel estratégico, né, de gestão. Então, eu deixo aqui, né, a minha contribuição e o meu pensamento, quais mudanças a gente vai implementar, o que o nosso município precisa. Então, o gestor de convênios, na minha opinião, ele tem que estar, sim, e acho que a Adriana até fala muito ali do papel na hora que ela falou do apoio da alta gestão, né? O gestor de convênios, ele é uma figura que tem que estar conectada com o prefeito. E mesmo nos 3 municípios que eu trabalhei, Rio Negrinho, que tinha 42 mil habitantes, em Gaspar, que tinha 72, e agora em Blumenau, a gente tem 360 mil habitantes, é a mesma coisa. O gestor de convênios, ele está colado no prefeito. Porque vai acontecer uma reunião, aqui em Blumenau, a gente tem reunião de monitoramento mensal com o prefeito. Ele vai perguntar para mim, Cauana, como é que está a execução da obra X? E eu vou responder. Então, a gente tem, sim, o fluxo da captação de recursos, né? Que ali na captação está também o planejamento e a organização do trabalho, a execução e a prestação de contas. E a gente tem todo o controle, monitoramento e avaliação em todas as etapas, né? Em todas as tarefas. E aí, nesse papel estratégico, eu coloquei aqui algumas, na minha opinião, né? Qual é o papel mais estratégico, assim, do gestor de convênios? Ele tem a parte operacional, mas estrategicamente falando. Então, auxiliar as áreas fins na identificação das necessidades e demandas, e quais delas precisam de captação de recursos. E aí eu falo, né, em municípios que não têm área de planejamento e não têm escritório de projetos que atuem ativamente nessa área. Eu hoje estou no município que a gente tem um escritório de projetos, graças a Deus, ativo e atuante, então eles me ajudam muito nisso. A gente começou uma iniciativa de elaboração de um banco de projetos, bem simples, né, no Google Drive, aquelas coisas assim, né, com um formulário baseado ali, espelhado no formulário da plataforma Mais Brasil, quais são os campos para cadastro de proposta, a gente espelhou no Drive, e o escritório de projetos com o levantamento já pronto de necessidades e demandas de cada secretaria, a gente produziu um banco de projetos e isso é muito bom. Na hora de eu conversar com o assessor, já aconteceu também,
Por exemplo, a Cauã, ele veio conversar comigo para articular um repasse de um recurso e eu já consegui vender uma ideia para ele. Quando é no final do ano que a gente tem ali a raspa de tacho, né, que falam nos últimos dias antes de virar o orçamento, a gente surge do nada ali a oportunidade de captação de recurso e aquilo ali já está pronto para você cadastrar rapidinho. Então, você não precisa ficar ligando, correndo para, meu Deus, secretário, o que o senhor quer cadastrar aqui? Abrir um programa na tua secretaria, né? Então, a importância de ter um banco de projetos e, lógico, esse banco de projetos alinhado com o prefeito, né, e com os secretários aprovado, né, com a demanda necessária. Articular com as partes interessadas. Isso é uma coisa que a gente faz muito. E assim, na minha equipe hoje nós somos em 5 comigo, né? E a gente já aceitou a realidade. O nosso papel é muito articular. É muito. Não é só cadastrar ali, cadastrei, começou a executar, abandona o barco. Não, a gente vai atuar em cada etapa. Por exemplo, numa obra, né? Não sei se todo mundo aqui tem noção de quais são os processos, eu vou falar brevemente, então, sobre uma obra, né? Cadastrei um projeto, captei, assinei convênio, eu tenho prazo para entregar aquele projeto para a Caixa, por exemplo, para ela aprovar o projeto e eu iniciar a licitação. E isso tudo tem prazo legal, então, nós ali, a gente monitora de tempo em tempo. Chegou a demanda, passa para a Secretaria de Obras, a gente faz reunião mensal de monitoramento, como que está a elaboração do projeto, entrega para a Caixa o que está faltando. Então, a gente é esse articulador e faz esse meio de campo, né? Aprovou o projeto, inicia a licitação. Secretaria, quando é que vocês vão fazer o pedido de compras? Porque já aconteceu de demorar séculos para o pedido de compras acontecer. Pedido de compras, foi para a licitação, lançou edital. Depois de lançar edital, quem foi o vencedor? Assinou contrato. Assinou contrato? Já deu ordem de serviço? Então, assim, depois que assinou a ordem de serviço, iniciou a obra. Qual foi a medição desse mês? A medição do próximo mês? Qual o percentual? E, por fim, prestação de contas, né? E os aprendizados que a gente vai ter no longo do caminho. Então, assim, o papel do gestor de convênios é muito esse. E aqui em Blumenau, eu sou muito cobrada por isso. Meu prefeito e o secretário, eles me dão total autonomia e validação do meu trabalho. Então, assim, eu posso cobrar engenheiro, eu posso cobrar secretário de obras, eu posso cobrar qualquer secretário. E isso é muito importante para o GMC atuar. Tu não pode estar preso, sabe? Aonde, não, a Cauana tem que passar pelo secretário dela, o secretário dela vai cobrar o secretário ou é o prefeito? O prefeito me chama às vezes para uma reunião, e aí, Cauana, cobrou o fulaninho? Não cobrou? Liga para ele. Ele me faz ligar na frente dele para o secretário de turismo, porque ele não entregou as coisas para mim. Então, eu já aprendi o jeito, né? E aí eu não deixo mais isso acontecer. Mas, assim, eu vou atrás, né? Já arrumei briga com o secretário no início também, secretário de obras uma vez, meu Deus do céu, soltou os cachorros, hoje a gente é super amigo, né? Aí soltou os cachorros em mim, porque, cara, eu falei a verdade, o prefeito me chamou para uma reunião, eu falei a verdade, e depois ele ligou, né, pro secretário, já sabe o que deu. Um outro ponto é exercer a comunicação junto aos parlamentares e a autogestão do órgão municipal. Gente, assim, ó, é um sufoco esses parlamentares, tá? Desculpa se tiver algum assessor ou parlamentar aqui na live, mas é um trabalho, assim, de formiguinha. O que acontece? Os parlamentares, eles têm seus assessores, que são quem normalmente fala com a gente, GMC. E muitas vezes eles não conversam conosco da necessidade do que a gente está precisando, eles simplesmente passam o recurso com o objeto, e eu sou obrigada a cumprir o objeto. Então, se ele me escreve lá, pavimentar a rua X, eu tenho que pavimentar a rua X, só que eu estou com um problema desse agora comigo. A rua X já é pavimentada, não tem mais o que fazer. O que eu vou fazer com o recurso? E aí, e fora outros milhares de pepinos que eles aprontam para a gente. Agora, a gente está elaborando uma minuta de orientação para parlamentares. Passei por algumas pessoas chaves dentro da captação de recursos, esse texto, vou fechar com o nosso secretário, ele já deu uma lida, e a gente vai disseminar essa informação junto
aos assessores, junto aos vereadores, porque os vereadores fazem muito isso. Eles batem direto na escola e falam: escola, o que vocês precisam? Ah, eu preciso de 20 mil reais para fazer um murinho aqui. Mas aí isso vai passar depois por orçamento, porque nós, prefeitura, né, órgão público, é obrigado a fazer um orçamento padronizado, segundo uma tabela da Caixa, e aqueles 20 mil não dá. E aí o dinheiro sai da onde, sabe? Então, essa parte de articulação com o parlamentar é muito importante, principalmente orientação. E na parte da alta gestão, justamente para fazer as coisas acontecerem, né? Justamente por ter esse papel muito de articulador, o que acontece? É rotina. Ai, fala com os técnicos responsáveis da secretaria, não está fazendo a coisa acontecer, vai ter que dar uma batida para o prefeito, para o secretário dele e solicitar o auxílio, né, para as coisas acontecerem. E, por fim, buscar a oportunidade de captação de recursos. Sim, é nossa responsabilidade. E, graças a Deus, hoje a gente tem um avanço que chama a plataforma Êxitos, não sei se todo mundo conhece aqui, ela é da CNM, que acho que é Confederação Nacional dos Municípios, né? Então, a plataforma Êxitos é maravilhosa. Hoje, ela faz um sumário, assim, de todas as oportunidades de captação, nível estadual e federal. Eu acho que até editais internacionais tem ali, tá? Que eu já vi. Então, isso facilita muito a nossa vida. Antigamente, a gente tinha que pesquisar programa por programa aberto na plataforma Mais Brasil, que era super trabalhoso, gastava um tempo lascado, e hoje a gente, graças a Deus, tem a plataforma Êxitos. E aqui, para quem é do setor privado, não sei se tem o pessoal aqui do setor privado que busca a captação de recursos, um site que eu indico é o Prozas. Só joga no Google Prozas Editais, e ali ele também vai apresentar para você todos os editais da captação de recurso privada hoje no Brasil e editais internacionais. Ali é bem difícil ter oportunidade de captação para setor público, tá? É mais realmente para ONGs, terceiro setor. Mas é muito interessante ficar de olho também. E, por fim, aqui, né, eu falo da corresponsabilidade pelo sucesso ou fracasso do resultado da aplicação de um recurso sob nossa gestão. Então, de novo, assim, a gente trabalha mesmo como um senso de dono, assim, né, de responsabilidade daquele processo. A gente está em todas as etapas aqui em Blumenau. Eu já trabalhei em alguns municípios, não é assim, mas para gerar resultado e a gente ficar satisfeito com o resultado, a captação de recursos tem que sim se sentir corresponsável, sabe? Desde a elaboração do projeto, o que está acontecendo na elaboração do projeto, por que está demorando tanto para sair, dar prazos, instituir prazos, reuniões de monitoramento contínuas com as equipes, com as áreas, para que a gente consiga ter um resultado mais eficiente, né? E aí, para concluir aquilo que eu falei no começo, um desafio de uma gestora municipal que sou eu, a gente não tem ferramenta de gestão para captação de recursos. A gente tem a plataforma Mais Brasil, a gente tem o CIGEF, que são bases que geram banco de dados, mas ela não ajuda a gente a gerir nossos convênios. E isso não gera alerta para a gente de prazos. Então, por exemplo, quando eu tenho ali na 424, né, quando a gente trata de repasse federal, depois que eu aprovo meu projeto, eu tenho 60 dias pela legislação para eu iniciar a licitação. Depois que eu aprovo a licitação, eu tenho 90 dias para que a obra tenha andamento, senão ela paralisa. Eu tenho 180 dias depois que ela inicia, ou do último pagamento, senão trava todo o meu repasse de recursos. Então, a gente tem várias necessidades de alertas que nos ajudem a gerenciar. E eu falo isso porque hoje, Blumenau, a gente tem uma carteira de 300 contratos. É muito convênio. E nem todos são nesse formato. Cada um tem uma legislação específica.
Eu consegui agora mais um administrador para minha equipe, faz um mês agora, nem um mês, eu acho que ele está integrando, porque é tanto trabalho que quando eu entrei aqui em Blumenau, eu fui direto no processo, né? Eu não consegui trazer um olhar de gestão. E aí eu acabei levando essa minha necessidade para o meu secretário, graças a Deus ele me ouviu, conseguiu chamar um administrador de concurso para gente, e hoje, né, ele está fazendo um trabalho muito legal e agora eu vou conseguir dar aquela respirada para conseguir pensar numa ferramenta de gestão. Mas, assim, não é fácil. E eu acho que seria muito valioso se a gente, em nível de estado, e eu chamo até a Adriana, né, para esse jogo, a FECAM também, e as associações de municípios do estado, quem estiver presente, para a gente trocar ideias e figurinhas nesse sentido, porque essa é uma necessidade real. Essa semana mesmo, eu recebi uma mensagem da gestora da GMC de Chapecó, me perguntando, Cal, que ferramenta de gestão tu usa? Eu falei, Excel. Na verdade, é o Drive, né? Então, assim, queria aproveitar mesmo essa oportunidade, né, dessa comunidade prática também para trazer uma necessidade minha, porque apesar de eu ter experiência em gestão de projetos, é muito bom a gente construir alguma coisa compartilhada e que sirva não só para o meu município, mas para mais municípios, né? É isso, aqui é o meu contato, eu coloquei meu contato particular mesmo, quem precisar, fique à vontade. Muito obrigada, Cauana. Cauana Bonafini. Então, tem outro sobrenome também. Nossa, Cauana, muito obrigada. Várias coisas que tu foi falando aqui, a gente vai... né, o pessoal comentou no chat, entendo as tuas dores, enfim. Tenho certeza também que o gestor de convênios é um gestor de projetos, né? O dia a dia mostra isso pra gente, né? Vamos ver se quando essa minuta desse documento estiver pronto, né, batido o martelo, vocês voltem aqui para apresentar para a gente, né, que eu acho que vai ajudar muito outras prefeituras, dar um insight, né, e parabéns aí pelo teu trabalho, né, e por todo esse conhecimento compartilhado também, tá? A gente teve algumas perguntas aqui no chat, a gente está organizando, gente, para a gente então fazer nosso bate-papo, né, mas antes disso, eu vou pedir ali para a equipe aqui da diretoria de governo compartilhar o link do questionário. A gente sempre faz um questionário aqui do nosso evento e a gente pede, né, que vocês respondam, porque a principal intenção aqui da comunidade prática é trazer vida real, né? O nome já fala, comunidade prática. Então, a gente sempre quer melhorar os nossos encontros, trazer temas relevantes, né? Aproveitar, né, como a Cauana trouxe ali, essa questão da ferramenta, outras prefeituras passam por isso, no estado a gente tem uma ferramenta, né, que é desenvolvida ali pelo escritório de projetos, mas a nível federal a gente também, né, percebe que alguns escritórios de projetos fazem aquisição de ferramentas de prateleira, que a gente chama, que algumas coisas já prontas, alguns escritórios de projetos acabam desenvolvendo também a ferramenta. Tudo começa pelo bom e velho Excel, né? Mas depois vai evoluindo. Então, a nossa intenção aqui é compartilhar mesmo isso. Então, vou pedir para a equipe colocar ali o link do formulário de avaliação. Peço encarecidamente que vocês respondam ali, né? Então, já foi colocado ali para que a gente sempre vai aperfeiçoando aqui o nosso evento e trazendo temas relevantes aqui para vocês, tá? Vamos para o nosso bate-papo, então. Eu vou fazendo aqui as perguntas, eu vou direcionando elas, mas vocês, né, tanto a Adriana quanto a Cauana, fiquem bem à vontade de abrir o microfone. Até se tiver algum participante, né, que gostaria de fazer a pergunta diretamente, também avisa ali pelo chat que a gente passa a palavra, tá? Então, a primeira pergunta aqui, a gente elencou a pergunta da Monique Alves Padilha. Ela fez a pergunta ali para a Adriana. Ela fala que ela entrou tem 2 meses e não tem um framework definido na área de projetos. Como fomentar a ferramenta correta? Eu acho que a Adriana responde, a Cauana pode ajudar ali também. Oi, Monique, boa noite. Tu queres refazer a pergunta? Eu tive um pouco de dificuldade de entender o que exatamente está... Tá, ela falou assim, entrou tem 2 meses, Tá. né, e não tem um framework definido na área de projetos. Então, como ela fomentar a ferramenta correta?
né? Eu entendo assim, qual processo ela vai seguir, né? Qual framework ela vai utilizar ali. Entendi. Qual que é o município, Monique? Ah, ela não citou, vamos ver se ela responde aqui pra gente. Boa noite. Eu estou em saúde. Estão me ouvindo? Não, pode repetir? Um pouquinho. Ouvindo? Agora sim. Aham. Ah, tá. Melhorou? Ah, Sim. eu estou no Ministério da Saúde, na verdade. Eu entrei como servidora tem 2 meses. E aí tá uma disputa de qual vai ser, se vai usar uma planilha, se usar um SharePoint, se vai comprar uma ferramenta. E como eu sou cargo abaixo, eu não tenho essa decisão, né? Eu não tomo a decisão. E aí tá nessa disputa do que vamos fazer, né? Aí seria um pouco isso, o framework nesse sentido. Que eu acabo que Perfeito. estou usando o PMI, aí você usa também Kanban, Canvas, usa Mistral. Entendi. O que que eu vejo? Que precisa, na verdade, reunir a equipe e vocês pensarem coletivamente o que de fato vai fazer sentido para vocês e também fazer um processo de pesquisa, né, de outras instituições com porte semelhante, o que que vem dando certo, porque eles são as experiências. Hoje a gente já tem iniciativa privada que traz algumas soluções, viu, Cauana? Disso que você está falando, a gente tem exemplos de instituição pública, como é o caso do governo do estado, que tem um sistema bem interessante também, tem todo um método próprio deles, mas não tem resposta pronta, infelizmente. Tu vais, na verdade, pesquisar e ver o que que vai fazer mais sentido para vocês. A gente não tem uma coisa hoje que diga, não, isso aqui é 100%. Né? A gente tem alguns exemplos. Eu vou te dar um exemplo do que eu sempre gosto de citar. O nosso menor município é um dos que tem per capitamente o maior resultado. Prefeita Cleci Veronese de Rancho Queimado. Ela pessoalmente cuida da captação. O que que é o sistema dela? É um quadro com canetão escrito na mão na parede. Todo dia ela olha para aquele quadro, ela sabe de cor, na mão de qual técnico que está cada processo, e telefone pessoalmente, é o perfil dela, ela está quinzenalmente em Brasília, então, assim, traz muito recurso para o município e coloca o povo para trabalhar porque tem esse perfil. Então, assim, não teve grandes tecnologias ali. Funcionou para o município dela, com o perfil dela, com esse nível de gestão que ela tem. Em outros municípios, a gente já viu um investimento bem expressivo para criação de um escritório de projetos, que ficou na gaveta, com N métodos maravilhosos tecnicamente. Então, a gente tem vários tipos de situações. Cauana, se quiser complementar, ou alguém de município também, ou do estado. Eu gostaria, sim, Monique, de complementar. Assim, aqui no município, a gente tem muito uma máxima, assim, que antes de adquirir algum sistema, a gente tenta pensar ele em Excel e alguma outra ferramenta mais acessível, como a gente gostaria. Porque às vezes você vai comprar um sistema pronto, mas você não sabe, né, e cai muito na tua experiência, porque você está muito recente, né, não conhece o processo. E aí, como decidir por uma ferramenta assim de cara? Então, a minha orientação é, né, da forma que você conseguir desenhar esse processo, entender qual é a lógica, o fluxo desse processo, quais são as atividades sequenciais, coloca isso no papel, numa folha, vai desenhando, depois passa para o Excel, para onde você quiser, para arquivar. E, assim, uma coisa muito importante, em cada etapa do processo, qual informação eu preciso, né? Qual informação eu preciso, que daí tu vai conseguir já visualizar um pouco melhor. Além do Excel, eu indicaria o Kanban. Eu acho muito bom. Lá em Gaspar eu comecei a implementar, não sei se o pessoal continua usando, mas é para processos pequenos. Hoje aqui em Blumenau não é eficiente para mim porque a carteira é muito maior. Mas assim, se você conseguir usar um Kanban, assim, é bem interessante. Eu gosto, né? Já é uma ferramenta de visualização e ali você consegue adaptar o card, né, dentro do teu processo e levantar as informações que você precisa. Essa é a minha contribuição. Eu acho que a
até ali a nossa cartilha, vendendo aqui um pouco do peixe, viu, Monique? Ali no site do PMASC no setor público tem uma cartilha da gestão de projetos voltada ali para o setor público. Um dos conceitos apresentado na cartilha é o que o PMI chama de tailoring. Então, é tu fazer um corte, né, uma alfaiataria, eu corto isso, eu corto isso. O que funciona do Kanban para mim? O que funciona do Canvas para mim, né? No estado, a gente adaptou o Canvas para uma linguagem real. Então, a gente vai pegando diversas metodologias e vai recortando o que realmente funciona. Porque, assim, quando a gente vai para o privado, é diferente. Né? Então, no setor público, tem que recortar o que funciona, né? E aí também a gente tem um oceano azul aqui, porque a gente pode criar um método, né? De juntar várias coisas e criar um método. Então, a gente tem aqui, né, pesquisadores e tal, que estão em mestrados e doutorados aí desenvolvendo o método também. A bibliografia sempre tá aí para nos ajudar. Eu vou aqui para uma outra pergunta agora. Quem fez a pergunta foi a Ruth Camille, ela fez para a Cauana e também para a Adriana. Uma dúvida para ambas as palestrantes, né? Quais seriam hoje exemplos práticos de diferentes tipos ou modalidades de captação de recurso? Né? Então, acho que quais que vocês trabalham ali, que vocês têm conhecimento. Como que é o nome mesmo dela? É a Ruth. Ruth. As modalidades que a gente tem hoje das transferências voluntárias, está até ali no slide que eu compartilhei, deixa eu puxar aqui para me ajudar na memória. Você tem os convênios, tudo é transferência voluntária de um modo geral, né? Você tem os convênios, você tem as emendas impositivas, tem emendas especiais e tem os financiamentos. Não sei se eu estou esquecendo de algum, Adriana, mas acho que basicamente é isso. Mas assim, você tem mais alguma dúvida em relação a essas modalidades? Você trabalha com o quê, Ruth? Cadê você? Complementando também, tem essas que a Cauana falou, que é basicamente quase 80% aí das oportunidades dos municípios, fica muito em cima das transferências voluntárias, que de tudo que o governo federal arrecada, só para explicar assim de forma muito resumida, de tudo que ele arrecada de tributo, ele tem as transferências que são as constitucionais, que são aquelas obrigatórias, como, por exemplo, 25% da educação, 15% da saúde. Tem as transferências legais, que são aquelas royalties do petróleo, por exemplo, recursos da defesa civil, que são objeto de leis específicas, e tem as transferências voluntárias, que o governo repassa por oportunidade ou conveniência, estão incluídas nessas as emendas, e teve uma coisa muito importante, uma alteração na Constituição do Brasil em dezembro de 2019, que criou a figura da transferência especial, ou seja, emenda especial. Isso significa que não vai ser formalizado um convênio ou um contrato de repasse com a Caixa Econômica, vai ser o recurso direto na conta específica dessa transferência. A única coisa que precisa ser respeitada é se veio para custeio, é para custeio, se veio para investimento, é investimento. E o município não tem um objeto, isso em nível federal, não tem um objeto específico. O parlamentar, ele pode recomendar, como é bem comum, né, Cauana? Ele recomenda, eu gostaria que essa emenda especial de custeio fosse para entidade tal, mas o município não pode se esquivar da 13019, então ele vai fazer o pedido do deputado acontecer se tudo estiver dentro da legislação. Não exime disso a necessidade de todo o respeito da legislação pública de um modo em geral. E algo que foi muito complicado foi como a mídia demonizou esse tipo de transferência, chamando inclusive de PIX, o que eu acho um desserviço tremendo, porque para quem não trabalha com administração pública, imagina que vai vir um PIX para a conta do prefeito, se duvidar. Então, na verdade, não se trata disso. É um recurso que vai chegar no município sem convênio e vai ser gasto como se recurso próprio do município fosse. E o que ocorreu? O governo do estado foi fazer semelhante
e acabou criando algumas outras modalidades. E a grande diferença, para resumir bem, é que no Estado, essa transferência especial, ela tem um objeto carimbado, ao passo que a federal não tem. Então, no Estado está carimbado o objeto, no federal não. E outras fontes que eu ia citar emendas parlamentares, essas transferências que não são emendas, que podem ser convênios, contratos de repasse, e também as leis de incentivo. Algumas leis de incentivo os municípios podem se valer delas, como, por exemplo, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ex-Lei Rouanet, para fundações culturais, não CNPJ de prefeitura, para fundações. O município também pode se valer da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que também pode infraestrutura, é até subutilizado no Estado. Hoje, se não me engano, nós temos 2 contratos apenas de infraestrutura desportiva com esse tipo de recurso. Tem também FIA, Fundo do Idoso, várias outras oportunidades, e também parceria público-privadas, né? A gente tem algumas outras, e os financiamentos, aquilo tudo que a Cauana já falou. Tem também parcerias internacionais, né? Tem fundos internacionais também, várias outras. Lá na Êxitos tem tudo detalhadinho, assim, a gente clica, dá para fazer filtro por tema, por exemplo, eu quero pesquisar recursos da educação. Esses dias eu procurei, queria recursos para energia limpa. Aí a gente coloca lá e filtra, aparece as oportunidades. Adriana, já vou aproveitar aqui a pergunta da Thalita. Tu falou da gente filtra, né? A gente estava buscando. Como é que é feita essa busca de oportunidade de captação de recursos? A pergunta é para a Cauana e para a Adriana. Eu já vou aproveitar que tu falou sobre isso. Então, se tu quiser já fazer a sequência da resposta, né? Como é que vocês buscam essa oportunidade da captação do recurso, principalmente quando ele é mais específico, assim? Tá, depois eu já passo para a Cauana. Todo município do Brasil que é associado à CNM, que são quase todos em Santa Catarina, a maioria, eles já fazem uma contribuição mensal para a CNM, e então eles têm acesso, qualquer servidor municipal, a pesquisar dessa plataforma, perdão. E aí, liga na CNM, vai passar os dados, vai pedir para falar com o Thiago ou Elias, e eles vão te enviar uma senha por e-mail, e através dessa senha vocês têm acesso ao portal de conteúdo exclusivo da CNM, que traz várias outras coisas, principalmente indicadores, que são muito importantes para você fundamentar o seu projeto, para dizer da real necessidade, enfim, esses indicadores e tudo mais é bem legal. E essa parte da plataforma Êxitos, você vai filtrar ali, né? Então, tem até um mini tutorial que a gente segue, enfim, depois a gente pode compartilhar, e ali tem os telefones já, mas não tem erro, é CNM. E para as instituições do terceiro setor, ou de empresas, enfim, ou outras naturezas que queiram acessar a plataforma que não sejam municípios, aí tem um valor de mensalidade específico na plataforma Êxitos. Mas quem é servidor do município tem o acesso aí sem custo adicional. Cauana também pode dar os macetes dela, porque ela deve pesquisar isso periodicamente na plataforma, né? A gente usa basicamente a CNM. Eu estava tentando acessar aqui, mas eu esqueci minha senha. E aí, como ela é automática lá no trabalho, a gente esquece a senha, né? Mas basicamente é isso que a Adriana falou. Ali, um acesso muito legal dentro da Êxitos é que eles também separam quando tem algo específico para o teu município. Então, ali, que pena que eu não consegui abrir aqui, mas assim, você filtra, eu não me lembro exatamente qual é a palavra, mas tem o primeiro filtro que tem aqui é o específico para o teu município. Então, às vezes acontece de ter um programa, né, que é destinado especificamente para Blumenau, tanto do governo federal quanto do governo do estado, isso facilita muito o nosso trabalho. E aí, nas outras, se você vai no filtro geral, no total, vai ter todas, literalmente todas as oportunidades. Aí tem o nomezinho do programa, a destinação, e aí você consegue acessar e mais profundamente, assim, para entender se aquilo vai ao encontro do que você precisa. Lá, aqui em Blumenau, o pessoal da drenagem sempre pede muito para eu estar pesquisando, infelizmente faz muito tempo que não abre nenhum programa para essa área. É bastante frustrante, assim, na verdade, tá? Não é um paraíso.
a gente tem visto, assim, muita pouca oportunidade de captação junto aos ministérios, tá? Não tá fácil. E então a gente está dependendo muito de emendas parlamentares. E aí, por exemplo, aqui o Vale, a gente está com baixa representatividade atualmente lá no governo federal. A gente recebeu R$ 250 mil só do governo federal em 2022. É Nossa. de chorar, é de chorar. Se não fosse o plano 1000, a gente estava ferrado, porque o plano 1000 salvou a gente esse ano, de verdade. Então, por isso que é muito importante, e aqui, quando a gente fala em população, em votar, em pensar no Congresso, a gente precisa pensar no Congresso importante, e isso impacta na captação de recursos do seu município, porque quando você tem um parlamentar que atende a necessidade que está no teu município, ele vai mandar dinheiro para você. Agora, quando você vota no parlamentar que é lá do outro lado do estado, que não está nem aí para o teu município, não vai vir dinheiro para você também. Então, essa parte é muito importante. Bacana. Eu vou aproveitar aqui, eu acho que a Cauana pode iniciar respondendo, depois a gente passa a palavra para a Adriana. A pergunta é do Pedro para vocês duas, tá? Quais seriam as boas práticas e lições aprendidas para obter a aprovação do recurso, frente a uma captação com o BNDES, por exemplo, né? Possuem alguma dica de como apresentar os projetos e quais documentos são fundamentais? Ai, cara, quando eu fui gestora em Gaspar, estava no finalzinho do BNDES, eu não tenho experiência com BNDES. O que eu tenho experiência agora é o Fomplata, que é um banco internacional da América Latina, e tenho o Finisa com a Caixa e um pouquinho do Banco do Brasil. Não sei se ajuda, não sei qual a diferença junto ao BNDES, não sei se a Adriana tem mais experiência, quer falar um pouco, ou também vi a Thalita fazendo positivo. Não, só comentar o seguinte, experiência na ponta a gente não executa, né, enquanto associação, então não vou poder ajudar nesse sentido. Mas, de forma geral, o que a gente orienta? Como a Cauana bem falou, cada fonte de recurso tem normas específicas, correto? Então, esse processo ele vai ser o mesmo para tudo. Então, primeira coisa, ter a sua necessidade bem dimensionada. Ponto 1. Então, projeto bem elaborado, uma necessidade bem dimensionada, não vir uma coisa atravessada que não é prioridade. Segundo, ler todas as normas, né? Beber daquela fonte, mas de uma forma muito atenta. Ler 2, 3, 4, igual edital. Você vira ele de trás para frente, post-it e lembrete. Terceiro, visitar e conversar com quem já fez, mas com quem já fez tudo, porque às vezes a gente fala com quem só fez a primeira parte. Então, verificar em loco como funcionou. Eu gosto muito dessa coisa de visitar. Vou visitar tal lugar para aprender na prática como faz. E depois a parte de se relacionar. Então, tendo todos esses elementos, acredito que qualquer fonte de recurso vai ser tranquilo no sentido de estabelecer aí um êxito. Uhum. Eu acho bem interessante essa pergunta e essa tua ressalva ali para a questão do edital, né? O que a gente vê muito, muito, tá? E aí, eu como engenheira civil e gestora de projetos também, recurso para execução de obra, e não tem projeto de engenharia, né? Então, o básico, tá, gente? Tipo assim, né? Independente do chefe que esteja lá, né? Ah, não, eu quero fazer muito esse posto de saúde aqui, né? O prefeito, enfim, o secretário. Tem projeto, né? Eu acho que isso vai também ali ao que a Cauana falou e achei bacana também a questão do banco de projetos, né? Porque o projeto de engenharia, ele vai chegar um momento que vai existir uma maturidade de banco de projeto e o projeto de engenharia vai fazer parte já desse banco de projeto. Por exemplo, para captar recursos com a Caixa ali, né, Cauana? Não sei se tu gostaria de complementar. Sim, assim, é bastante específico também, além do edital do edital do banco, eu me lembrei também que você precisa sempre ter uma lei autorizativa da tua casa legislativa municipal para conseguir o recurso. Então, é muito importante estar articulado com a Câmara de Vereadores para que na Câmara de Vereadores não é super boa, né?
para que possa, assim, aprovar a legislação. E outra coisa também muito importante, também me veio agora aqui, é saber o seu nível de endividamento, para você saber se você pode tomar esse financiamento. E isso, eu vou até escrever aqui, você entra no site, joga no Google Capag. O Capag você tem que pesquisar para saber se você está no nível A ou B. Deixa eu escrever aqui também. Ah, eu coloquei para... Estou respondendo só Bem para a Amanda, pontuado. não sei para quê. Ai, desculpa, depois eu escrevo ali. Então, tem que pesquisar o Capag, joga no Google, coloca o nome do teu município e saber se você está em A ou B. Se você estiver em A ou B, é porque você está com saúde financeira boa e você pode tomar o financiamento. Porque às vezes você vai atrás, né? Pesquisa os tipos de financiamento, prepara tudo e nem sabe se você pode, não está articulado com a Câmara, né? Então, essas são questões, assim, bem importantes também na hora de... E importantíssimo estar com as necessidades bem levantadas. Aqui a gente fez todo um trabalho, a gente não, porque eu não estava no município, mas no ano de 2017, 2018, o prefeito, na época, aproveitou para fazer um grande pacote de obras. Então, a gente tinha muito projeto de engenharia pronto. Que, lógico, precisa, com o tempo, atualizar o orçamento, às vezes dar uma atualizaçãozinha no escopo ali, né? Porque a engenheira civil sabe melhor explicar isso, mas assim, porque às vezes, né, a realidade muda, né, da cidade, mas assim, se você tiver um pré-projeto ali, né, mais antiguinho também já ajuda. Aproveitando aqui, Cauana, a Amanda perguntou também sobre essas fontes de recurso, tu falou um ponto bem interessante. As emendas têm que passar pela LOA, né? Tem que estar tudo alinhado à questão de orçamento, né? Então, fontes de recurso para captar, além dos parlamentares, né? Os financiamentos também tem que estar previsto, né? Tem. A gente tem, graças a Deus, aqui em Blumenau, tudo graças a Deus, né? Porque a gente sabe que a realidade não é assim em todo município. O orçamento, normalmente, ele tende a não refletir a realidade. A gente chama de um orçamento fake, né? Mas aqui em Blumenau a gente tem uma diretoria de orçamento excelente que faz um trabalho com as áreas, com as secretarias, e a gente está sempre muito articulado com os ACIs. Então, cada secretaria tem um controle interno que cuida do orçamento. E ali a gente já auxilia eles, olha, você tem você tem tantos contratos, né? Tanto de dinheiro que a gente precisa para esse ano, e tem que estar previsto na LOA e para o ano que vem. Mas também na LOA vigente na LOA do ano que vem, né? Sempre tem que estar planejando isso. Mas também, se acontece da gente receber um recurso, né, no meio do caminho que não era previsto, a gente pode abrir um crédito, é bem tranquilo também, né, o excesso de arrecadação que a gente fala, né, na parte ali do orçamento, também não tem problema, assim, não é engessado, é uma coisa que pode ir mudando, mas sim, é importante estar com isso previsto, sim. Isso também, gente, é a evolução da maturidade, né, tem que começar de um jeito, a gente começa fazendo, né? Acho que as palestrantes podem também, depois quiserem comentar, começa se fazendo, as coisas vão rodando, mas depois que tu atinge uma certa maturidade, daí o planejamento, o orçamento, eles se colam ali para que, né, se consiga dar andamento. A Cauana já comentou ali que a ferramenta que eles utilizam, né, o Excel, o Drive, né, vão pegando um pouquinho de cada coisa para conseguir se virar, né? E eu gostaria que a Adriana comentasse, assim, nos municípios que ela tem contato, quais as ferramentas para fazer o gerenciamento de projeto em si, que ela vê que está sendo usado, né? Visto que a associação ali acaba não tendo uma ferramenta de gestão de gerenciamento de projeto, porque não faz, né? Mas acompanha ali os municípios, né, Adriana? Daquilo que a gente acompanha no dia a dia, o que a gente vê? N formas, como eu falei para vocês. Tem quem não faz acompanhamento, tem Excel, tem Trello, tem quadrinho na parede, que, assim, na ausência de tudo, pelo menos o quadro. Esse eu acho fantástico, porque você está vendo, coloca os principais prazos dos instrumentos, dos contratos, porque às vezes cuida tanto do convênio e não cuida do contrato com o prestador, e aí complica também, né? Tem alguns municípios que têm, mas isso bem reduzido, tá? Alguma coisa de empresa privada,
tá? Mas, assim, isso que a Cauana trouxe, essa provocação, eu vou deixar aqui como um saldo desse encontro, que acredito que pode gerar frutos. O que o governo do estado fez, achei muito fantástico. Aquele site que tem ali, enfim, acho aquilo muito legal. Namorei várias vezes para a gente tentar fazer uma parceria para isso ser também um portal para os municípios, que cada município conseguisse ter algo semelhante. Não conseguimos evoluir, né? No sistema Lifecan, a gente tem discutido isso algumas vezes através do colegiado também, nunca conseguimos. Sempre esbarra na questão de que tem todo um custo para levar à frente um sistema desse nível, mas eu acredito que juntos podemos conversar, né? Tem a Indianara, que é responsável lá na FECAM por esse setor, acho que está aberta, né? Que já devem ter alguma coisa em nível de colegiado pensado também para dar continuidade nessa demanda. E, Cauana, acho que localmente tu podes passar isso para a dona Marise, que é a tua assessora lá regional, dessa necessidade que você identifica, né? Formaliza isso para ela, que aí ela leva também a FECAM e o PMI em conjunto. Acho que podemos todos fazer um trabalho aí que vai refletir nas instituições públicas de diversas naturezas. Acho que tem tudo para dar certo. Que é uma Adriano, necessidade de todo mundo, né? sim, Adriano, não sei se você conhece o Thiago Ferro Pavan, que é aquele que tem um escritório de projetos lá em Criciúma. Ainda não. Então, ele veio apresentar o GovCop com a gente, falando de como que ele montou todo o framework dele de lá, ele tem uma estrutura de projetos ali, ele tem uma ferramenta que ele trabalha, não sei se é uma ferramenta personalizada de gestão de projetos. Já tem algumas iniciativas, eu vejo, assim, talvez poucas ainda, né? Mas a gente também recebeu ali na infraestrutura o município de Joinville. Eu recebi uma pessoa lá que ela queria saber como é que o Estado estava fazendo. Eles também, da mesma forma que você falou, brilhar os olhos, eles queriam fazer também gestão de projetos para poder trabalhar ali a transparência, fazer o status report, acompanhar diretamente pelo portal, né? E é fundamental, assim, eu vejo que é uma necessidade que todos estão querendo constituir isso. Não existe a possibilidade de vocês captar um recurso para fazer essa implementação? Não sei se nessa área de tecnologia ou de equipamento ou de software poderia, já estou jogando aí, Possível, de pesquisa e possível, tudo é desenvolvimento, né? conversável. Porque o que eu penso? Hoje, em nível regional, eu estou auxiliando na captação e começamos agora com o nosso consórcio multifinalitário. Consórcio novinho, um pouquinho mais de um ano, então a gente está fazendo um trabalho regional. Só que esse é o tipo de demanda que não é regional, é o tipo de demanda que seria estadual. Então, eu acredito que dentro do sistema FICAM, deve existir essa possibilidade, sim, de repente, através Legal, do né? Sim Catarina, do próprio SIGA, que é um consórcio de informática, né? E aí, como eu não respondo por essa instituição, acho que a gente pode, através ali da formalização da Cauana enquanto Blumenau para a dona Marise, que leve ao colegiado estadual, Legal, e o seria muito PMI bom, né? também diretamente a FECAM, a gente consiga Construir aí, de repente, uma auxiliar nisso. plataforma, né? Exatamente. Muito Boa bacana. ideia. É aquela máxima, né? A união faz a força. Conta com o nosso apoio aí também, assim, o que precisar. Eu trabalho na infraestrutura, também trabalho ali na área de captação de recursos, acompanho os projetos, inclusive eu fiz a joinha porque eu acompanho projetos do Novos Rumos, da captação que a gente fez com o BN10. O principal instrumento do BN10 hoje é a carta consulta. Se você não tiver uma carta consulta, que você elabore toda essas formalidades aí, faz né, o escopo do que você vai captar, né? Você tem que convencer o banco dentro daquilo que é possível. No Estado também tem esse corte de saúde financeira. Se a gente não tiver uma saúde financeira, hoje o Estado não consegue captar, e esse ano a gente conseguiu captar. A gente está acompanhando aí o programa Novos Rumos com o BN10, e todos os projetos estão colocados na plataforma Projeto SC, nós estamos acompanhando em tempo real, estamos tendo muita dificuldade, tivemos aí um déficit financeiro econômico por conta da pandemia muito grande, né, envolvendo os produtos de infraestrutura, né, todas as questões de infraestrutura, então tivemos várias licitações desertas, né, então a gente está acompanhando isso, o BN10 está acompanhando, né, junto com a gente ali, tem uma equipe, uma gerenciadora na infraestrutura já acompanhando esses projetos, mas tem um cronograma montado, tem ali o acompanhamento em tempo real de tudo que está acontecendo, para o banco também saber o que está acontecendo.
sabe? É muito bacana a ferramenta, ela te dá uma visão, assim, estratégica, sistêmica de cada projeto que está dentro dos projetos que estão na captação do BN10. E esse Que assunto show, muito me deixa eu fazer interessa uma porque eu trabalho com isso, né? Que show! Deixa eu te Muito fazer a bom. pergunta. O Thiago de Criciúma que você falou, tá gravada essa Tá, reunião? Tem, eles fizeram o Thiago Depois eu vou te muito pedir legal. o link, Tá, que eu vou acho ver que é se interessante a gente conhecer. foi no Jaqueline dia. está por aí. Jaqueline A Jaqueline Gonçalves. é de Floripa, né? Ela trabalha com o projeto Floripa, não é É, isso? Que eu bacana. vou provocar ela. Tá ali a dona Jaque, que eu sou fã, muito Ah, que experiente, legal. muito. Agora eu já estou É a conhecendo ela. presidente do nosso colegiado. Já vou te passar uma tarefa, já que amanhã tem reunião com ela. De me provocar também, enquanto Grafpolis, para a gente formalizar isso, enquanto colegiado, enquanto tu presidente, de ser mais uma força, assim como a Cauana, através de Blumenau também, para levar isso a FECAM. A Jaque é Ótimo, vamos também do sim. colegiado estadual de GMCs, né, Jaque? Isso. Vamos sim, já fiz algumas anotações aqui de algumas questões para a gente avançar, e é como eu sempre falo, assim, também aqui em Florianópolis é o sonho a gente avançar com essa questão da implementação de um escritório de projetos. Já está bem alinhavado aí para Legal, o Jaque. planejamento de 2023. Que demais. Eu trabalhei na Secretaria de Mobilidade ali com o Michel. Não sei se você conhece Sim. o Michel Mitman. Sim. E ele é um cara muito visionário com a área de inovação, sabe? Só que ali era específico para mobilidade mesmo. Eu via, ele falava para mim, Thalita, que lá no escritório do prefeito tem um escritório de projetos lá que faz projetos que consegue captar, né? E eu brilhava os olhos, porque o que eu gosto de fazer é trabalhar com projetos, né? A captação veio como um plus para mim dentro da infraestrutura ali hoje. Mas você saber fazer um bom projeto, sabe? E você conseguir um acompanhamento de forma transparente. E quanto mais transparente e mais visual se torne, mais rápido, mais eficiente você consegue fazer aquilo andar, né? E todas os requisitos necessários para aquele projeto acontecer, né? É um desafio muito grande essa área de captação de recursos, mas a gente tem conseguido excelentes resultados. O Michel falou muito bem. 2022, em especial, em 2022 foi um ano muito especial para Florianópolis nesse quesito de captação de recursos. Que legal, As nossas cartas de consultas foram bem aceitas, bons financiamentos, assim, que foi ótimo. Foi um ano de muitas conquistas, com certeza. Parabéns aí para toda a equipe, para você e para toda a equipe aí. Obrigada. Todos nós. Bacana. Então tá, gente. As perguntas que não foram respondidas, elas vão ser encaminhadas aqui direto aos palestrantes, né? A gente não quer se prolongar ao longo da hora aqui. A gente lembra vocês ali que foi passado então o formulário, né? Vou pedir para a equipe colocar de novo o formulário de avaliação desse evento, né? Não esqueçam. Como eu já comentei, né? A Thalita, ela é a gestora desse projeto, ela que organiza. Com a ajuda de vocês na temática ali, ela busca as pessoas certas. Então eu vou passar agora a palavra à Thalita. Então, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, que eu ia botar o feedback do evento aqui. Mas antes de eu falar, eu queria bater uma foto final com todos, fazer uma foto. Pode ser? Vamos fazendo aquele printzinho, né? Exatamente para o pessoal abrir a câmera. O Edson tá aí, que bacana você. O Edson em todas, grande parceiro nosso aí. Ai, a Cíntia, Josi, que legal ver vocês. E aí, pessoal? Pedro, Amanda, Monique, obrigada pelas contribuições, todos aqui, Patrícia, a Mara também comentou ali com a gente, Ana Paula. Gente, muito obrigada, assim, pela presença. Queria, antes de eu fazer o print aí, vocês abrirem na câmera, gostaria de agradecer a participação de todos. A gente fez com muito carinho esse evento, esse encontro. Eu percebo que existe uma carência muito grande na área, nos municípios, de fazer gestão, de fazer bons projetos, né? A gente vê aí como que recursos são devolvidos, projetos não são bem elaborados por conta de expertise na condução e elaboração dos projetos, né?
E eu tenho uma honra de trabalhar na infraestrutura, de estar aprendendo um pouquinho sobre isso, de captação ali no estado, estou bem à frente de um financiamento do BN10. Recentemente eu fui convidada pela Faculdade Municipal de Palhoça para falar sobre captação de recursos, e foi uma experiência muito incrível para mim, assim, de levar um pouquinho, o pessoal ficou encantado, assim, como que funciona no estado, né, as pessoas como cidadão mesmo, olhando o que acontece no estado. Então, foi muito rico, agradeço a Adriana e a Cauana, a gente estava um grupo conectados ali desde o início, quando eu convidei, né, todas vocês, e a gente se falando como é que tá, e agradecer a contribuição rápida de vocês pelos vídeos, por tudo, e agradecer a todos presentes, a equipe de apoio magnífica, a Pri, Pedro, a Isa que não está aqui, o Tássio também não está, mas querendo ou não, me deram todo o apoio para esse evento acontecer. Jaqueline, um prazeraço te conhecer, agora estamos seguindo na rede social, e vamos avançando aí com os projetos, me coloco à disposição, tá, Adriana, né, o que vocês precisarem ali também nesse processo aí de condução, se vocês quiserem algum apoio aí nesse processo de criar uma ferramenta, de levar uma ferramenta integrada também para o município, porque isso é um grande interesse, eu percebo, assim, e uma carência dos municípios, mas que eu acho que é um fomento que a gente tem que fazer. Isso vai enriquecer muito, porque o Estado ganhou muito, né, Edson? Ganhamos muito com a ferramenta Projeto SC, temos muito para avançar ainda, mas a gente está conquistando alguns louros aí, né, devagarinho, a gente está subindo e está conseguindo ampliar esse espaço, porque no setor público é complexo, não é igual à iniciativa privada, mas é possível. Como a Carolina Boros, do Banco Central, já há mais de 10 anos, com o PMO montado lá, comentou com a gente, não desistam, né, continuam, vão devagarinho que vocês vão chegando lá, sabe? Então, muito obrigada pela participação, meus colegas do EPROJE aqui presentes. Obrigada, gente, estou muito feliz. Obrigada mais uma vez. Vamos fazer o print? Atenção. 1, 2, 3 e... X. Foi. Faz um outro aí para garantir, se ninguém piscou. Peraí, deixa eu mandar um ali. Deixa eu só mandar ali pro grupo para eu não perder a foto. Isso. Eu já vou fazer outro. Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem mais aqui na... Vamos lá. 1, 2, 3 e... X. Show, pessoal. Maravilha. Legal. Obrigada a todos. Thalita, por toda boa a noite. dedicação. Esse é o nosso último evento do ano, do GovComp. Obrigada, Cauana, obrigada, Adriana. Vocês foram, assim, excelentes. Acho que foi ótimo. Uma chuva de conteúdo aí. Agradeço a todos os participantes, né? Eu coloquei ali o e-mail do governo@pmisc.org.br. Se vocês precisarem conversar com a gente, mandem e-mail ali, tá? A gente espera vocês, então, no Congresso Brasileiro, e ano que vem a gente começa a divulgar o seminário de governo, organizado aqui pela diretoria de governo do PMI-SC. Também vamos ter as aulas da Academia de Governo, que iniciarão em março de 2023, então a gente vai divulgar também. Fiquem atentos às nossas redes sociais, @pmi.sc ali no Instagram e PMI-SC no LinkedIn. Tá bom, gente? Obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Até mais. Foi excelente, até mais. Obrigada, Adriana, mais uma vez, e Cauana. Tchau, tchau, gente. Tchau.